Boa noite. Então, colegas, vamos dar início ao nosso evento do nosso Clube de Leitura de hoje, o Clube de Leitura da AMB. É uma ação tanto quanto recente, iniciada esse ano, e já temos aqui o prazer de realizar uma sessão especial, né? Nós temos 3 obras, né, que são escolhidas por trimestre. Nesse trimestre, a comissão organizadora definiu que será dedicado à literatura russa, a iniciar pelo dia de hoje, né, com uma breve exposição e comentários a respeito da obra de Dostoiévski, chamada Crime e Castigo, né? Temos aqui honrosas presenças, além dos colegas que estão sempre presentes aqui no Clube de Leitura. Nós destacamos aqui a presença do embaixador da Rússia, Alexei Labetsky. Desculpe se eu errei o nome. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Nós temos aqui como nossa especialista palestrante a simpaticíssima professora Helena Vassna, né, a quem também agradecemos mais uma vez pela honra da presença. Nós temos também um colega que se dedica muito ao conhecimento proveniente da Rússia, que é o desembargador Carlos Gustavo Direito, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que vai ser debatedor, vai trazer também os seus conhecimentos para compartilhar conosco. Também, desembargador, imensa honra para a AMB estar recebendo mais esse evento, destacando ainda a presença aqui do colega Kelps Vasconcelos, secretário cultural da AMB, presidente Max Nunes de França, que preside a Associação dos Magistrados da Paraíba. Me permitam saudar todos e todas nas pessoas que já registramos, né? Nossa presidente Renata Gil, nesse momento, ela está lá na inauguração do Museu do Supremo Tribunal Federal. O Museu do Supremo, a AMB, ela tem um espaço dentro do museu. Por isso, ela está com dificuldade de ingressar. Nós estamos falando com ela. No momento que ela conseguir o intervalo lá na solenidade, ela faz questão de passar aqui para cumprimentar todos os colegas, agradecer pelas ilustres presenças, né, e fincar esse interesse, né, da nossa AMB de se aproximar da Embaixada da Rússia cada vez mais. E que hoje aqui seja o primeiro passo. Tá? Eu vou passar a palavra ao nosso embaixador, Alexei Labetsky, né, para seu pronunciamento. A palavra está com o senhor, fique inteiramente à vontade. Tá? Muito obrigado, boa noite para todos os participantes. A iniciar, eu gostaria de antes agradecer ao ANB pelo este evento, que é o primeiro do género que eu participo. Eu não posso esconder que as minhas relações como juiz estão muito limitadas, graças a Deus, e na qualidade do representante da Federação da Rússia aqui na República Federativa do Brasil, eu fico honrado pelo encontro e pelo convite de participar hoje. Eu gostaria especialmente de saudar a senhora Helena Vassna, que eu conheço há muito tempo, e proferir algumas palavras que estão dedicadas mais a Dostoiévski, a sua obra, e ao valor e o significativo deste autor, das suas literaturas e dos seus heróis para a criação da identidade russa e, em geral, para todos nós que foram criados e educados nestes livros que constituem agora a base da cultura nossa, a base da literatura nossa, a base da compreensão nossa da atualidade e a base da compreensão nossa do valor e da importância de ser humano nesta vida e das emoções que nos levam a atuar, a praticar, a pensar e a se desenvolver. Este ano é muito particular para a história da cultura e literatura russa, porque neste ano de 2021 nós estamos festejando e marcando os 200 anos desde a data do nascimento de Fyodor Dostoiévski.
Em algumas palavras, eu penso que a maioria da gente que participa neste evento hoje compreende muito bem que a vida do Dostoiévski foi a vida de um intelectual russo no século XIX, que passou esta vida desde ser o revolucionário extremo até se tornar um pensador, um filósofo, um escritor de envergadura mundial. Ele passou pelos todos os passos que cada um de nós na nossa vida passa. Ele passou estudando, ele passou combatendo, ele passou repensando, ele foi exilado, quase morto, ele se tornou, num certo modo, de bom vivant, e toda essa vida, todas essas experiências transformadas na mente de um literário talentoso resultaram nos heróis que estão os heróis da literatura, da cultura e da identidade russa e de todos os povos que habitam a Federação da Rússia, a antiga União Soviética, o antigo Império Russo, desde Raskolnikov ao Príncipe Mishkin, os irmãos Karamazov, tudo isto, cada um deles tem alguma coisa que foi transcrita e aberta na própria alma do Dostoiévski. Cada um deles tem a característica do próprio escritor, da sua experiência. E, ao mesmo tempo, cada um destes tem uma gota de identidade minha, ou identidade de qualquer seja o outro representante do meu país. E esta literatura, eu estou pessoalmente convencido que essas obras foram as obras que consolidaram a língua russa, como já disse várias vezes, a identidade russa, e consolidaram a nossa compreensão do ser humano, do seu papel e da sua atitude para com os outros. E confesso que, já tendo certa idade, eu costumo, de vez em quando, de reler o Dostoiévski, de rever os filmes que foram feitos à base de suas obras, e cada vez que eu estou reabrindo o livro, eu estou impressionado pela novidade das emoções que provoca a leitura. Mas o Dostoiévski em si, a sua literatura, não ser só a literatura. Eu gostaria de dizer que a arte russa dos finais do século XIX, do início do século XX, durante todo o século XX, foi em grande medida influenciada pelas obras de Dostoiévski. Por exemplo, as melhores edições das suas obras, com as ilustrações de todos os grandes pintores do século de ouro das artes russas, nos finais do século XIX e XX, é uma joia da cultura nossa e agora uma joia da cultura mundial. Para mim, por exemplo, as obras de Dostoiévski ilustradas pelo pintor de Buzinski no início do século XX, é uma base para a compreensão deste grande escritor. E, finalizando, eu gostaria de dizer que eu participo no evento de hoje não como um embaixador da Federação da Rússia, mas ao mesmo tempo como um simples russo que gosta de Dostoiévski e na cuja vida diária as palavras, as ideias de Dostoiévski estão presentes, eu espero. Muito obrigado. Muito obrigado ao embaixador pela presença, pelas palavras, né? Registro aqui a presença do nosso presidente Rezes de Oliveira,
fui presidente da AMB, nos acompanha aqui nesse clube de leitura. Registro também que, pela quantidade de participantes, recorde aqui, embaixador, nós temos aqui hoje a sessão do nosso clube de leitura com a maior quantidade de participantes até o momento, desde a sua criação. Tamanha a devoção aqui dos colegas magistrados com tanto a literatura russa, como também a professora Helena, o colega Carlos Gustavo e também o Dostoiévski. Então, um momento de muita honra para todos nós, tá? Bom, colegas, só explicando a dinâmica muito rapidamente, nós vamos ouvir a palavra da professora Helena Vassila, né? Logo em seguida, nós vamos ouvir, como debatedor, o desembargador Carlos Gustavo Direito, e em seguida a palavra será franqueada para todos que queiram usar da palavra, como já sempre acontece em nossas sessões de clube de leitura. Sempre pedindo a compreensão de todos e todas para que a gente use da palavra de maneira mais objetiva, já que nós temos aqui um compromisso por encerrar no horário previamente estabelecido, ok? Então, professora Helena, imenso prazer, nós tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente alguns dias atrás, em São Paulo, a senhora deixou a melhor das impressões, né? E os colegas que falam na senhora, a impressão somente cresce positivamente. Então, nós estamos aqui ávidos pela sua fala, já tem gente pedindo para a senhora voltar no próximo evento, no final de janeiro, né? A palavra está com a senhora e a nossa amiga em comum, a colega Ana Maria, que hoje toma posse como presidente do Instituto Paulista de Magistrados, pediu para fazer uma provocação. Eu digo, olha, peça para ela começar explicando como é que ela veio morar no Brasil. Então, a senhora fica inteiramente à vontade, tá? Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Muito obrigada por este convite. É grande honra e prazer estar aqui, especialmente para mim, falar na presença do embaixador do meu país, embaixador da Federação Russa, e falar do grande escritor russo, Fyodor Dostoiévski. E eu pensei, puxa, mas como é maravilhoso que nós todos estamos aqui reunidos hoje por causa do crime e castigo, mas não crime assim real, porque eu imagino que na profissão de vocês devem lidar com muitos crimes, não é? Mas é a obra literária. Eu sempre gosto muito de citar outro meu grande conterrâneo, Prêmio Nobel da Literatura, um poeta, Joseph Brodsky, que no seu discurso de recebimento do Prêmio Nobel, ele falou o seguinte, ele disse, Joseph Brodsky, acredito, não empiricamente, infelizmente, mas apenas teoricamente, que para quem leu muito Dickens, matar o seu próximo em nome de alguma ideia é mais problemático do que para quem não leu Dickens. Eu posso dizer, mudando um pouco essas palavras de Brodsky, eu acredito também que Dostoiévski, quem leu Dostoiévski tem essa grande força humanizadora e humanizante. E deixem-me ver que quem leu Dostoiévski é mais, como Brodsky não diz, matar o seu próximo em nome de alguma ideia ou sem alguma ideia seria mais problemático. E realmente Dostoiévski é o escritor russo mais lido no Brasil. É impressionante quantos leitores de Dostoiévski tem em diferentes camadas da sociedade brasileira. E eu acho que nós devemos também esse crescimento da popularidade de Dostoiévski que tem acontecido nos últimos mais ou menos 30, 40 anos.
esse crescimento da popularidade de Dostoiévski deve-se muito às traduções diretas, às traduções excelentes que começaram a aparecer no Brasil a partir do início dos anos 70, da década de 70. Porque antes disso, Dostoiévski existia nas traduções indiretas de francês, que foram foram adaptações, foram interpretações de Dostoiévski. Mas quando um grande estudioso da literatura russa, o escritor e o tradutor, professor Boris Schneiderman, que era bilíngue, ele chegou ao Brasil com 8 anos de idade, da Rússia. Quando ele começou a traduzir e a publicar obras de Dostoiévski traduzidas diretamente de russo, sabem, o número de leitores começou a crescer. E a editora paulista 34, investiu muito para publicar mais e mais livros de Dostoiévski, e agora a editora 34 diz que publicou as obras completas de Dostoiévski. Claro que não são todas as obras completas de Dostoiévski, obras de ficção de Dostoiévski. Então, a minha primeira dica, essa introdução que eu faço, leiam Dostoiévski nas traduções diretas de Boris Schneiderman, professor Boris Schneiderman, de Paulo Bezerra e de outros tradutores que a editora 34 publica. Eu queria hoje falar sobre a obra de Dostoiévski, assim, em geral, da criação de Dostoiévski, mas partir da análise de um romance de 1866, o romance Crime e Castigo, o romance talvez que seja o mais conhecido, o mais lido entre todos os romances de Dostoiévski. E é interessante que no início, quando Dostoiévski começou a fazer rascunhos, a pensar no plano do novo romance, ele colocou o título Os Bêbados. Ele queria dedicar esse romance a esse problema, assim, muito assim pesado, muito russo, problema de alcoolismo e dos bêbados. Por isso, não é por acaso que na primeira parte do romance aparece o personagem Marmeladov, não é, o pai de Sônia, e vários capítulos no início dedicados a Marmeladov, a descrição da vida, assim, dos porões petersburgueses. Mas durante o trabalho a ideia do romance mudou assim de uma maneira cardinal. E podemos dizer que a ideia era a ideia é a ideia das motivações do crime, assim, teórico. Qual é a questão do romance? Então, Raskolnikov não é um jovem estudante que está passando muitas dificuldades. Ele decidiu matar uma velha agiota. É a viúva de um conselheiro titular. Ele empresta dinheiro a juros muito, muito altos. Essa velha, ela é surda,
ela é estúpida, ela é doente, ela é gananciosa, ela cobra juros muito altos, ela é má, ela devora a vida dos outros. Até em Russell, sabe, Dostoiévski cria a literação, essa velha agiota, ela fala usando muito o som s, o que é intraduzível para português, mas como se fosse uma cobra, sabem, uma víbora. Então, Dostoiévski cria tudo para gerar em nós, leitores, sabem, um nojo, uma repulsa contra essa velha agiota. Mas ela tortura também sua irmã mais nova. Ela não serve para nada. Por que ela deveria viver? Será que ela seria útil para alguma coisa? São as questões que o personagem de romance Raskolnikov faz para si mesmo, e também ele está ouvindo a conversa de outros estudantes que falam a mesma coisa. Então, é a velha agiota que não faz nada mal nada bem, desculpem, nada bem nessa vida, mas será que Raskolnikov tem o direito de matá-la? O amigo de Dostoiévski, o crítico literário e o editor Nikolai Strakhov, ele definiu a ideia desse romance da seguinte maneira: mostrar como dentro da alma humana a vida e a teoria travam o combate. Mostrar este combate tomando como exemplo o caso extremo e mostrando que a vitória ficou com a vida. Porque a questão principal do romance não é apenas assim que essa velha agiota ela só traz mal e maldade no mundo. A questão também é teórica. Raskolnikov pergunta, será que eu tenho direito de matar? E Raskolnikov, ele escreve um artigo que se chama A Respeito do Crime. E a gente fica sabendo sobre esse artigo do juiz de instrução Porfíri. Esse Porfíri é um personagem muito interessante no romance, é novo tipo, não é, de juiz de instrução, que faz muitas análises psicológicas e que esse novo tipo aparece na Rússia dos anos 60, na metade dos anos 60, quando Dostoiévski escreve o romance, não é? Dostoiévski trabalhava em 1865 nesse romance, e esse juiz de instrução aparece na Rússia depois da reforma judiciária, que segue logo após da abolição dos servos, que acontece no início de 1861. E a Rússia, a partir daí, a partir do início dos anos 60, a Rússia entra primeiro num desenvolvimento muito rápido capitalista, não é? Desenvolvimento tecnológico, e também na Rússia acontecem muitas reformas, como eu já disse, a reforma judiciária, a reforma educacional e os processos políticos da Rússia também radicalizam-se. Então, muitas questões sobre a liberdade, não é? E sobre essa liberdade, a crime teórico começa a ser debatidos na Rússia, e não é por acaso
que exatamente em abril, no dia 4 de abril de 1866, quando na revista literária Rусский Вестник foi publicado a 4 parte do romance Crime e Castigo, em São Petersburgo acontece a primeira tentativa de assassinato do czar Alexandre II, por um terrorista, Dmitry Kara-Kozov. Infelizmente, a Rússia era a pátria, não é, de terrorismo, e o terrorismo, esses ataques terroristas começam a aumentar durante todo o segundo período, não é, da criação de Dostoiévski. Dostoiévski faleceu no início de 1881 e esse czar foi assassinado por um terrorista logo depois. Então, essas questões, não é, a crime, teoria de crime, direito a crime, foram debatidos muitos na Rússia de Dostoiévski. Então, o Raskolnikov, personagem principal, e Raskolnikov, todos os sobrenomes em Dostoiévski sempre tem sentido. Sim, infelizmente também não dá como o leitor brasileiro assim perceber esse sentido. Por exemplo, Raskolnikov vem de cisma, não é? É algo que está assim cismado, que está partido. Então, o Raskolnikov, ele escreve um artigo a respeito do crime. E nesse artigo, como Porfírio, o juiz de instrução, como ele nos conta, toda a questão consiste em que, no artigo dele, de Raskolnikov, todos os indivíduos se dividiram em ordinários e extraordinários. Os ordinários devem viver na obediência e não têm direito de infringir a lei, porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras, precisamente porque são extraordinários. E Raskolnikov se considera esse homem extraordinário. Não é? São as ideias que vão, logo depois, não é, de Dostoiévski, surgir nas obras de Nietzsche, que foi as ideias de Überman, não é? Ideias de super-homem, não é, de Friedrich Nietzsche, que foi um leitor muito, muito atento de Dostoiévski. A gente também pode ver como Dostoiévski ele conseguiu pegar, sabem, algo, a ideia que pairava no ar, que estava muito, muito atual naquela época. Então, Raskolnikov, ele acha que ele tem direito de matar a agiota, só que cometendo o crime. E Dostoiévski também é maravilhoso. Nas obras de Dostoiévski há muitos crimes. Há muitos crimes também, há muitos assassinatos e há muitos suicídios. E Dostoiévski sempre é grande mestre em descrição dos assassinatos. Ele descreve muita sangue, como Raskolnikov chega para assassinar a velha agiota, só que no último momento aparece a irmã mais nova dela, não é? E Raskolnikov assassina duas mulheres, a Alena e a Elizaveta. Só que a segunda vítima é uma vítima completamente inocente,
realmente, ao contrário, era uma mulher muito boa, de coração boa, mas já Dostoiévski coloca, não é, essa questão que você decide, não é, matar, assassinar apenas uma pessoa, mas só quando a sangue é derramada é muito difícil parar, não é, parar esse sangue. E, pelo incrível que parece, sim, não há nenhuma prova real do crime de Raskolnikov. Mas Raskolnikov, durante todos os dias depois do crime, ele passa pelas realmente, realmente ele passa realmente pelas tormentas de consciência. E eu devo dizer que esse conceito, sabem, de consciência é muito importante, é muito russo, é formado pela literatura russa do século XIX e é o que a gente chama também, sabem, é o conceito cultural. A nossa consciência, ela está, sabem, lá dentro da alma e é, na verdade, para Dostoiévski, é a voz divina, não é o princípio moral que cada ser humano tem dentro de si. E Dostoiévski, com tanta assim, maestria, mostra para nós os sofrimentos de Raskolnikov, até a doença física de Raskolnikov, a febre que ele está passando. E podemos dizer que a própria teoria de Raskolnikov, ela sofre fracasso, porque a teoria não pode, assim, driblar, sabem, a natureza humana de Raskolnikov. E aqui Dostoiévski, ele discute uma questão muito importante para toda a obra dele. Sempre nas obras de Dostoiévski, nos romances, grandes romances, Crime e Castigo, depois ele escreve O Idiota, depois ele escreve Os Demônios, e o último romance síntese, romance magistral, são Os Irmãos Karamazov. E sempre nos romances de Dostoiévski a gente pode ver o sistema de personagens que são racionais, que vivem pela lógica, pela cabeça. Raskolnikov pertence a esse tipo de personagens. E personagens que vivem pelo coração, pela intuição. Sim, e Dostoiévski coloca à prova essa mente humana, racionalidade humana, lógica humana, e a gente vê que Raskolnikov não aguenta. Não aguenta por quê? Porque do ponto de vista lógico, ele tinha calculado tudo, só que ele não tomou em consideração a sua natureza humana. E aqui Dostoiévski é completamente assim genial, porque o que Dostoiévski interessa principalmente não é pelo irracional no ser humano, o irracional nos seus personagens. E podemos dizer também que Dostoiévski ele antecipa o nascimento da psicologia como ciência e da psicanálise. O Sigmund Freud, foi um leitor muito atento de Dostoiévski. Nós temos as marginais, não é tanto de Friedrich Nietzsche, nas obras de Dostoiévski que ele estava lendo, como de Sigmund Freud. E Freud, inclusive,
já no final dos anos 20, ele vai publicar um ensaio dedicado à análise das obras de Dostoiévski. Mas aquilo que a psicologia, a ciência, a psicanálise iam desenvolver e descobrir no século XX, Dostoiévski já fez nos seus romances. Podemos dizer que romances de Dostoiévski são romances psicológicos, assim, sabem, par excellence, mas não apenas isso, porque romances de Dostoiévski também são romances filosóficos. Eu sempre, essa questão, não é, crime teórica, a existência da consciência, não é, do moral dentro, sabem, de ser humano. Todas essas questões que Dostoiévski assim abre para o plano metafísico. Eu gosto de falando de Dostoiévski, eu gosto muito, sabem, de falar daquele vertical que existe na literatura russa em geral, em Dostoiévski em especial, que cada evento, não é, cada acontecimento, aqui é agora, no plano assim da realidade que Dostoiévski descreve pelo vertical, está ligado, está projetado para assim céu, para Deus, para a eternidade, sim, e por isso Dostoiévski sempre debate essas questões eternos e malditos, não é? Questões que são atuais até agora, são muito atuais, até mais atuais do que foram na época de Dostoiévski, porque, infelizmente, apesar de todo o progresso, não é? Internet, a possibilidade de falar assim, de se encontrar, não é? De todos os pontos do Brasil, a nossa natureza, não é? A natureza humana continua a mesma e os problemas, infelizmente, são os mesmos. Então, podemos dizer que Dostoiévski, ele se interessa pela essa irracionalidade do ser humano. E podemos dizer também que o universo artístico literário de Dostoiévski é principalmente antropocêntrico, ou seja, que Dostoiévski interessa pelo ser humano bem mais do que pelas, sabem, condições sociais, históricas, como isso foi praxe nos romances, grandes romances do realismo crítico, o inglês, o mesmo Charles Dickens, o francês, Honoré de Balzac, da época de Dostoiévski. Dostoiévski conseguiu, assim, mergulhar profundamente, não é, no ser humano, no inconsciente do ser humano, o que é irracional, inconsciente do ser humano, e ligar esse inconsciente com a eternidade. O ser humano para Dostoiévski é o maior enigma, e Dostoiévski vê que a natureza, não é, do ser humano, dos personagens de Dostoiévski é composta de antinomias e paradoxos da polaridade. Por exemplo, Raskolnikov, não é? Raskolnikov, ele comete crime para ter dinheiro, para melhorar, não é, a sua vida e a vida de todos os próximos. Só que o dinheiro que ele ganha, que ele pega depois de assassinar, não é, duas mulheres, ele não usa nenhum tostão, nenhum cópia desse dinheiro. E ao contrário, Dostoiévski mostra para nós como Raskolnikov é generoso. Todo o dinheiro, ele logo em seguida ele vai ganhar o dinheiro da sua mãe. E ele assim compartilha, ele dá esse dinheiro para todos, não é? Ele dá esse dinheiro para a família de Marmeladov, para a viúva
viúva de Marmeladov, ele não está nem um pouco apegado ao dinheiro, ao contrário, por exemplo, do outro personagem, que é Lujan, não é? Que é um tipo assim novo, não é? De capitalista, todo completamente assim racional, calculista, ao contrário. Raskolnikov é no sentido, não é, de dinheiro, de cálculo, ele é completamente assim desapegado. O que interessa a Raskolnikov é a ideia. E é interessante também, isso também eu sempre cito falando sobre Dostoiévski, eu já comentei que o universo de Dostoiévski é completamente assim antropocêntrico, e Dostoiévski vê que todos os problemas não estão dentro do ser humano. Eu acho que isso também faz de Dostoiévski um clássico tão atual e tão, não é, tão importante. E já quase no final de vida, eu falei que Dostoiévski faleceu em 1881. Dostoiévski escreve no Diário do Escritor: está claro e evidente que o mal se esconde mais profundamente no homem do que imaginam os curandeiros socialistas, que em nenhum sistema social é possível eliminar o mal, que a alma humana fica a mesma e que a anormalidade e o pecado provém dela mesma. Dostoiévski escreve isto na época de grandes esperanças, sim, que vai vir o novo homem, que vai ser criado a sociedade bem mais justa, não é? É a época também da divulgação do marxismo na Rússia, na Europa Ocidental. Dostoiévski publica o Crime e Castigo em 1866 e o Capital do Karl Marx, é publicado em 1867. Então, é a mesma época. A mesma época. E falando do ser humano, dessa irracionalidade, dessa natureza humana, Dostoiévski também entra em polêmica com as ideias positivistas que comecem a dominar na Europa, não é? Na Rússia, na Europa ocidental, no final do século XIX. E para essa divulgação do positivismo era super importante a publicação das obras, não é, das pesquisas do Charles Darwin, não é, sobre evolução das espécies. Para a criação de Dostoiévski é característico o princípio de exclusividade de cada personalidade. Mas se não se pode reconhecer uma pessoa como boa por natureza, então uma pessoa, segundo Dostoiévski, uma boa da natureza é a ideia de Jean-Jacques Rousseau, não é, iluminista francês. Dostoiévski não apoia essa ideia, mas Dostoiévski acha que a pessoa é ética por natureza. Isso significa que os conceitos de verdade e bem vivem em todas as pessoas, mesmo no pior vilão. Mesmo em uma queda, em um crime, uma pessoa está consciente da sua culpa, o que a gente pode ver em todo esse caminho de Raskolnikov. E a pessoa sente inconscientemente sua culpa, mostra para nós Dostoiévski. E até nos personagens de Dostoiévski, assim, mais
cínicos, mais inveterados. A culpa se expressa em tédio persistente, matando a vontade de viver em pesadelos em quais se transformam os remorsos. A gente pode ver tudo isso nesse caminho de Raskolnikov. É muito importante para também entender o romance O Crime e Castigo e a obra de Dostoiévski e analisar aquilo que um grande teórico literário russo, Mikhail Bakhtin, e pesquisador de Dostoiévski, chamou de cronótopo. Cronos, tempo, e topos, espaço. Então, espaço e tempo dos romances de Dostoiévski. Falando do espaço, é São Petersburgo. Dostoiévski é o primeiro escritor urbanista na literatura russa. E nisso ele segue assim muito, ele deve muito a Charles Dickens, ao escritor inglês que Dostoiévski assim amava, sabem, de paixão. E Charles Dickens também descreve Londres, só que são assim poroas de Londres, é Londres miserável, é Londres de prostitutas, é Londres de mendigos, a mesma coisa Dostoiévski. A maior parte dos romances dele passa em São Petersburgo, mas não é São Petersburgo, a capital imperial, a cidade super bonita. Não, São Petersburgo de Dostoiévski é o reflexo, não é? Dostoiévski tem esse método subjetivo, não é? O reflexo do estado interior de Raskolnikov e dos outros personagens. São ruas escuras. Raskolnikov também é o espaço onde Raskolnikov mora, não é? Naquele pequeno cubículo, naquele pequeno quartinho que Dostoiévski muitas vezes compara a caixão, não é? E é uma metáfora. A escrita, a poética de Dostoiévski também está assim plena de metáforas e dos símbolos, não é? A prisão, não é, da consciência de Raskolnikov é sentida muito bem naquele ambiente abafado, não é? Abafado onde ele está. E o tempo é importantíssimo. Não sei se vocês prestaram atenção, mas tudo é muito, muito rápido, é muito de repente. A palavra predileta de Dostoiévski em russo é a palavra bem curta, vdруг. Sim, Dostoiévski usa essa palavra mais de que 360 vezes no seu romance. Paulo Bezerra, o tradutor maravilhoso, ele muda, às vezes é de repente, às vezes, sabem, é súbito, não fica tão óbvio em português. Mas é o tempo muito, tudo acontece muito rápido, é o tempo de crise, não é? No qual também um instante se iguala a uns anos, a uns decênios. E o fato que Dostoiévski é escritor de crise, eu acho que ele faz a leitura dele, sabem, muito atual, que a gente está vivendo na época de crise. Há muitos romances de Dostoiévski que se atualizam, há muitas assim, correspondências. Impressionante quantas. Sim, e cronologia do romance. Em
Em termos de composição, o romance é dividido em duas partes. Crime e suas causas é a primeira parte, e a segunda parte é o castigo. O crime é descrito nas primeiras 6 partes do romance. Nos 5 restantes é o castigo psicológico, não é do personagem. E Dostoiévski mostra como esse castigo psicológico, como ele é duro, como ele é pesado, como ele é sofrido. E o romance inteiro passa durante 14 dias. Apenas depois de 1 ano e meio, Dostoiévski descreve já o que acontece no epílogo. Então, imaginem quantos encontros, não é? Quantos diálogos, não é? Dos personagens, e apenas 14 dias. Mikhail Bakhtin, eu já estou indo para o final. Mikhail Bakhtin, ele também definiu os romances de Dostoiévski como os romances polifônicos. Isso é muito importante, essa definição, que em romances de Dostoiévski há muitas vozes diferentes, vozes ideológicas. Eu falei principalmente de Raskolnikov, mas há vozes, às vezes paródicas, não é? Dos socialistas, utopistas, não é? Da época. E cada voz em Dostoiévski, essa voz ideológica tem a sua liberdade, a sua livre expressão. Dostoiévski não impõe a nós, leitores, a sua única ponto de vista, o único ponto de vista. E eu acho que isso também é muito importante, porque nós, leitores, nós entramos, não é, nesse universo polifônico de Dostoiévski para dialogar, para pensar também, para tomar nossas próprias decisões. Não é? Os romances de Dostoiévski que nos fazem, eu acho, amadurecer mais, sabem, pensar mais. E talvez o mais importante também, que a gente passa, até com esse, não é assassino assim horrível, mas a gente passa, tem essa empatia, a gente passa pelo todo o caminho, não é, de trevas, de Raskolnikov, e a gente começa a sentir compaixão. E Dostoiévski falava que compaixão e a lei universal é a principal da nossa existência humana. Eu vou terminar aqui, terminando com aquilo que eu falei no início. Eu acho que as leituras de Dostoiévski nos fazem, nos humanizam, não é? Nos fazem entender bem melhor a nós mesmos, a nossa natureza, não é, humana, conhecer melhor, não é, o nosso próximo e sentir mais compaixão ao nosso próximo, qualquer que ele seja. Isso é importante. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, professora Helena. Professora Helena, que é professora da USP. Esse evento também que é realizado em parceria com a Associação Paulista de Magistrados e com a Academia Paulista de Letras. Muito obrigado pela profunda análise, professora. Muitos elogios aqui já sobre a sua fala. Muito profunda, de quem de fato conhece tanto a obra como o texto histórico dela, o autor, o que inspirou o autor, muito rica a participação da professora Helena aqui para nós. E muito objetivamente, eu vou passar a palavra para o desembargador Carlos Augusto Direito, né, que também é um estudioso tanto do direito russo como da literatura russa. Então, desembargador, imensa alegria ter o prestígio da sua presença conosco. Você que, quando soube do acontecimento, fez questão de participar, para nossa alegria, isso envaidece o nosso clube, a sua participação, então, está inteiramente com a palavra. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. Obrigado, Thiago.
Muito obrigado, Tiago, pelas palavras. Eu quero cumprimentar a professora Helena Vassa, né, com quem eu já tive a oportunidade de estar em eventos online, justamente ouvindo e aprendendo com a professora, sempre com esse carisma que ela tem, com essa tranquilidade, passar todo o conhecimento que ela tem. O senhor embaixador, eu não sei se ainda está presente, mas é sempre um prazer e um privilégio poder ter a presença do senhor embaixador. Eu vou ser muito rápido nas minhas considerações, Tiago, agradeço a oportunidade de falar, são vários colegas presentes, eu cumprimento todos os colegas na pessoa do Tiago e da nossa presidente Renata Gil, querida amiga. O que eu acho interessante, na realidade, o meu conhecimento, a minha busca, o meu estudo e a minha pesquisa atualmente é um pouco sobre o sistema penal russo, falando um pouquinho sobre o sistema soviético russo e sobre o Tribunal do Júri, fazendo uma comparação entre o Tribunal do Júri russo e o Tribunal do Júri brasileiro. Na realidade, como a professora Helena Vassina falou, quando Dostoiévski escreve O Crime e Castigo, em 1865, 1866, já teve a reforma penal russa pelo czar Alexander II, e nessa reforma ele vai modificar completamente o sistema penal e vai modernizar e, talvez, de certa forma, europeizar o sistema penal, trazendo aí a figura do juiz de instrução, dos tribunais do júri, da codificação penal, da codificação processual penal, né, da proibição de tortura e de maus tratos aos presos. Catarina Grande, ela já tinha tido uma ideia nesse mesmo sentido de trazer, humanizar os castigos corpóreos aos criminosos. Então é interessante contextualizar, porque Dostoiévski escreve quando já teve essa reforma na parte penal russa. O que eu gostaria de falar aqui muito rapidamente, em 5 minutos, é como é que foi percebida a obra de Dostoiévski pelos nossos juristas no início do século XX. Então, Rui Barbosa, ele foi um estudioso da obra de Dostoiévski e ele teve conhecimento, sobretudo, das discussões da obra de Dostoiévski através de um autor francês chamado Eugène Melchior Voigt, que trazia um livro discutindo o romance russo de uma maneira geral. E Rui Barbosa, no capítulo específico a Dostoiévski, ele sublinhou todo o capítulo, toda a questão que se tratava sobre o crime e castigo, e a outro livro de Dostoiévski, Recordações da Casa dos Mortos. Então, o Rui Barbosa, ele entendia que ali estava a psicopatologia do crime, né? Como mostrar um criminoso dentro do criminoso. Então, mais do que a análise externa, como eram os romances criminais antigamente, o Rui Barbosa percebeu ali que existia uma análise da psique criminosa, como se comporta o criminoso e a sua culpa. Isso foi trazido também, e quem escreve sobre esse livro, sobre Crime e Castigo, também vai ser Clóvis Bevilacqua. Clóvis Bevilacqua ele vai escrever um artigo nessa mesma época, no início do século XX, falando sobre o livro Crime e Castigo de Dostoiévski. E todos eles foram beber um pouquinho na fonte também de Enrico Ferri, porque Henrique Ferri, até uma questão interessante, Henrique Ferri ele vai acabar elogiando também o direito penal soviético, o que vai acabar gerando um livro de um autor brasileiro chamado Amador Cisneros, que em 1934 ele acaba publicando um livro falando sobre o direito penal soviético com base nas informações trazidas de Henrique Ferri. Mas Henrique Ferri ele diz que os maiores analistas da mente humana dentro da literatura universal seriam Dante, Shakespeare e Dostoiévski. Sobretudo, isso no livro dele, Os Criminosos na Arte e na Literatura. Tanto Ferri como Lombroso, eles vão reconhecer em Dostoiévski como um gênio literário. Eles vão ser os pais da criminologia positiva e da antropologia criminal, e vão identificar ali, justamente, elementos necessários para identificar quem é o criminoso por natureza. O interessante é que eles tentam positivar a obra de Dostoiévski, quando, na realidade, é justamente o oposto que Dostoiévski faz. Ele é o antípoda dessa positivação dos seus personagens.
Por quê? Porque, como diz Voigt, o Dostoiévski ele traz ali dentro, e aí ele vai ter uma análise muito mais metafísica da obra dele, até porque ele era um religioso, ele traz ali uma religião do sofrimento. E ele tira a questão do determinismo criminoso, que seria a ideia de Lombroso e a ideia de Ferre, ele tira esse determinismo criminoso com a possibilidade da redenção através da piedade, né? O que está bem claro na obra de Dostoiévski, quando Raskolnikov, ele, na realidade, após ter a Sônia ler para ele a parte do evangelho que traz a ressurreição de Lázaro, ele resolve confessar o crime. Então, na realidade, a gente tem ali dois pensamentos jurídicos e dois questionamentos jurídicos que foram bastante interessantes nessa época da análise de Dostoiévski, no início do século XX no Brasil. Justamente aqueles que entendiam que estava ali. Isso foram algumas teses. Afrânio Peixoto, Esmeraldino Bandeira escreveram sobre esse lado, vamos dizer, médico, jurídico, dentro das obras de Dostoiévski. Alguns iam até além para identificar no próprio autor, com base, inclusive, no texto de Freud sobre o parricídio em Dostoiévski, um texto que Freud traz, tentavam trazer no próprio autor um olhar de degenerescência para poder produzir aquela espécie de arte. Então, existia, inclusive, uma discussão entre os nossos juristas e os nossos intelectuais do início do século XX sobre a grandeza de Dostoiévski, muito influenciado justamente pelos críticos franceses também. Eu faço um parênteses só para lembrar que o deputado do Pará, Virgínio Santa Rosa, ele escreveu uma obra chamada Dostoiévski, um cristão atormentado, em 1980, e é bem interessante, mostrando justamente esse lado, vamos dizer assim, religioso dentro de Dostoiévski. Eles são verdadeiros, os livros de Dostoiévski, para aqueles que o adotaram como um estudo da criminologia moderna, eles seriam verdadeiros compêndios nosográficos, né? Onde você teria ali os dois maiores exemplos de uma mente criminosa dentro da literatura mundial, Shakespeare com Macbeth e Dostoiévski com Crime e Castigo. E a grande questão que eles trouxeram, esses juristas, nesse momento, no início do século XX, quem seria Raskolnikov? Ele seria um louco, e aí estaria na presença de uma loucura lúcida? Ele seria um criminoso comum, um semi-louco bom e generoso, um melancólico, sombrio, orgulhoso, altivo e hipocondríaco? Qual seria a natureza do sentimento, da psique? Quem seria Raskolnikov? Ele traz ali o romance também, a ideia, como a professora Helena Wassner falou, traz a ideia do super-homem de Nietzsche, né? Ele antecipa a ideia do Übermensch de Nietzsche, né? Porque Raskolnikov tinha escrito um livro sobre a possibilidade, um artigo, né? Que ele nem sabia que tinha sido publicado, mas o juiz Porfírio tinha lido esse artigo. Ele justamente da possibilidade de um Napoleão ordinário, de um Napoleão social, da possibilidade de homens extraordinários poderem cometer crime. Então, isso foi bem discutido dentro da criminologia positivista, da antropologia criminal, o direito ao crime. Quem poderia cometer esse crime? Identificando ali alguns autores que você tinha tanto uma ideologia socialista, na medida em que o crime seria a revolta do homem contra a exploração, e aí, no caso, matando a velha usurária, e, ao mesmo tempo, você teria um crime prometeico, em que o homem acima da média poderia cometer esse crime, né? Enrico Ferri, ele identifica no personagem do Crime e Castigo um criminoso louco com uma obsessão homicida. Ele acaba que, de certa forma, a obra de Dostoiévski, e é isso que eu gostaria de trazer aqui, já encerrando, ela trouxe, sendo bem sucinto, ela trouxe inúmeras discussões para a criminologia moderna. Nós já abandonamos há muito tempo a criminologia positivista, lombrosiana e de Enrico Ferri, mas até hoje a gente tenta identificar
e entender, quer dizer, a natureza do crime, né? O que é o crime. E o mais interessante, eu destaco para finalizar, que é justamente como esse determinismo, como Dostoiévski lido e interpretado modernamente, nos traz justamente a ideia de que esse determinismo de que alguém é predestinado ao crime, que é justamente a ideia lombrosiana, ele é completamente afastado com a possibilidade da redenção metafísica, como ele encontra, Raskolnikov encontra na Sônia Marmeladov, né, a prostituta que o recebe e o acolhe através da sua piedade. Então, assim, são essas considerações bem breves, rapidamente, que eu gostaria de fazer, e até para poder permitir que todos possam participar. E agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição também, Tiago, para sempre, como for necessário e possível, participar. É muito interessante o clube de leitura. E na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, a gente tem trazido temas e discutidos. Nós discutimos a reforma constitucional russa de 2020, recentemente, com uma professora da Universidade Estatal de Moscou. E brevemente faremos um outro evento, também discutindo um pouquinho o direito soviético, né, para falar o direito soviético, fazendo uma comparação com o direito brasileiro. É isso. Muito obrigado pelo convite. Nós te agradecemos, desembargador Carlos Gustavo Direito, pela brilhante explanação e pelas contribuições, né, pelas luzes, né, que jogou aqui para o nosso debate. É sempre um prazer tê-lo conosco, sempre que possível, né, vamos sempre poder contar com a sua presença, porque tem muito a acrescentar para nós. Nossa presidente Renata Gil chegou a ingressar na sala, não sei se teve algum probleminha, isso aí, mas como eu justifiquei, ela está na sua unidade de socorro Tribunal Federal, então eu vou pedir a compreensão dos colegas, na hora que ela entrar novamente, quem estiver falando, eu vou pedir para interromper, tá? Já pedindo essas escusas pela interrupção. Professora, tem já 2 perguntas aqui pelo chat, eu vou começar por elas, tá? Os colegas que já estejam aqui queiram falar, não queiram falar no chat, pode usar o artifício de levantar de maneira eletrônica a mão, ou então até chamar aqui no espaço que a gente dá a palavra, tá? Mas a primeira que apareceu, professora, a colega Suzana, né? Pediu para que, se possível, a senhora comentasse o seguinte trecho, né, do diálogo de Raskolnikov com Sônia. A fala seria o seguinte, de Raskolnikov: pois eu queria me tornar um Napoleão, por isso matei. Ela trouxe esse trecho, se possível, para a senhora debater. Muito obrigada, Suzana, muito obrigada, Tiago, por trazer essa pergunta aqui. Realmente, a figura de Napoleão foi muito importante para Raskolnikov. Eu comentei, assim, brevemente, que Raskolnikov, ele teoretizava, não é, sobre a divisão de todos os seres humanos em homens ordinários e, assim, super homens não ordinários. E a figura de Napoleão para Raskolnikov, e eu devo dizer que, apesar da vitória da Rússia sob Napoleão em 1812, Napoleão ficava, a figura, a imagem, não é, de Napoleão ficava muito presente nos debates literários, nos debates assim políticos, como exemplo desse super-homem, homem não ordinário, que queria mudar a história da Europa, e que começou a guerra, e Raskolnikov, ele reflete sobre isso, que começou a guerra e que, assim,
matou nessa guerra milhares e milhares de pessoas. Ele teve direito de fazer isso. O homem pôde sacrificar as vidas das outras pessoas em prol de uma ideia. E Raskolnikov, ele acha que ele pode ser também esse homem extraordinário, não esse super homem que tem direito. Essa é a questão principal, na verdade, para Dostoiévski, é a questão da liberdade humana. Se o homem tem direito, não é? Nos Irmãos Karamazov tem uma frase como leitmotiv, ela é repetida muitas vezes. Se eternidade não existe, tudo é permitido. Então, é permitido para Napoleão, foi permitido, não é, sacrificar tantas vidas em prol de uma ideia. E Raskolnikov, se comparando a Napoleão, no final das contas, ele chega a essa ideia para ele, a essa sensação, ideia, para ele é muito humilhante. Raskolnikov diz, não, eu não sou como Napoleão, porque eu tenho consciência dentro de mim, porque eu estou assim sofrendo, então eu sou um homem ordinário. E até epílogo, até o final de romance, Raskolnikov está sofrendo por realidade ter provado a ele que ele não é extraordinário, que ele é ordinário. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas esse tema, não é, de Napoleão como homem extraordinário é muito importante para o romance Crime e Castigo. Obrigado, professor. Tem também a pergunta do colega Manuel. Segundo Nabokov, em Lições de Literatura Russa, Raskolnikov não se altera como personagem ao longo de sua trajetória no romance. Ele também o considera um psicopata, de uma certa loucura lúcida. Pergunta o que a senhora acha dessa afirmação. Eu gosto muito de Nabokov, eu gosto muito, na verdade, sabem, Vladimir Nabokov, a primeira fase de Nabokov, quando ele escreveu muitos romances em russo, até 1939. Eu gosto muito essas lições da literatura russa que Nabokov deu nos Estados Unidos. Mas aqui, em relação a Dostoiévski, e Nabokov odiava Dostoiévski, e ele dizia, eu espero um momento quando posso derrubar Dostoiévski do pedestal em que ele está. É a questão de gosto, sabem, gosto estético, porque Nabokov, ele também não gostava, assim, digamos, seguidores de Dostoiévski, os existencialistas franceses como Jean-Paul Sartre, como Albert Camus, e existencialismo nasce de Dostoiévski, não? Dostoiévski é a fonte. Porque ele achava, não é, que Dostoiévski foi, que Dostoiévski, ele assim caía na sentimentalidade dramática, como diz Nabokov. E segundo Nabokov, Dostoiévski foi influenciado demais por autores de romances de mistério ou sentimentos, como Anne Radcliffe, Dickens também, Rousseau e Gensu. E Nabokov critica um exagero não artístico das emoções. Para Nabokov, o mais importante é a linguagem, é a estética. Para Dostoiévski, o mais importante não é só ideias
ideologia, conteúdo. Então, sabem, dois pontos de vista, dois escritores, dois talentos assim, completamente diferentes. Eu acho que é mais, assim, questão do gosto, sabe, estético. Como, por exemplo, tem escritores completamente maravilhosos, o meu conterrâneo, outro escritor clássico russo, Nikolai Gogol. Eu conheço milhares e milhares de pessoas que adoram Gogol. Eu, por exemplo, pessoalmente, eu não gosto de Gogol. É uma coisa estética. Então, para estetismo de Nabokov, Dostoiévski foi assim muito cru, sabe? Muito rude, muito assim grosseiro, não é? Muita sangue também. Mas é isso, não sei se eu respondi sua pergunta, mas muito obrigada pela pergunta. Professora. Bom, eu estou vendo a presença da nossa presidente aqui entre nós, até ela ligou a câmera, pareceu que ela estava no avião, não sei se ela consegue nos ouvir agora, está conseguindo. Presidente, estamos vendo que você está no avião, fique à vontade aqui, justificamos sua ausência, mas é uma honra para nós tê-la conosco. Acho que está sem áudio. Sem áudio. Estamos ouvindo. Muito obrigada. Eu queria só dar em Rússia, peguei um pouquinho das falas que o clube tem na MB e dizer que essa influência do Dostoiévski no nosso direito positivo brasileiro criminal, ela é muito aparente. Quem estuda um pouquinho, quem lê um pouquinho, consegue ver crime e castigo influenciando, inclusive, as nossas decisões judiciais. Então, em nome do nosso vice-presidente, Tiago, eu quero agradecer essa disponibilidade da professora da USP, do nosso Carlos Gustavo, e dizer que a gente fica aberto aí para novas missões, para novos estudos. A gente acaba hoje de inaugurar, eu estou saindo do Museu do Supremo Tribunal Federal e ver um sonho concretizado agora e com a ajuda de parceiros como o BRB e como a própria AMB. A AMB hoje tem um espaço dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, o que vocês quiserem e precisarem sugerir para a gente trazer exposições, inclusive sobre o tema desse livro, professora Helena, fica aí a disponibilidade da gente fazer. A gente tem exposições aí que são volantes. E é isso. Agora eu vou ter que desligar, estou embarcada, mas dizer que é uma honra, eu não podia deixar de dar essas palavras de boas-vindas para vocês na MB. Obrigada. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada. É honra grande. Obrigada. O embaixador também. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, presidente. Boa viagem, bom retorno. Semana cansativa. Professora, temos mais perguntas aqui no chat. A Carolina pergunta: a senhora acredita que no final Raskolnikov encontrou redenção por meio do amor que passou a sentir pela Sônia e não pela culpa? Carolina, muito obrigada por essa pergunta. É a pergunta muito assim difícil, na verdade, porque o final, esse epílogo que Dostoiévski escreve, é bastante criticado pelas pesquisadoras da obra de Dostoiévski, que dizem que não é muito orgânico na obra. Mas, claro, eu não falei sobre a personagem, a Sônia Marmeladova, essa prostituta, não é puta santa, que personifica nesse romance um amor
incondicional. Esse amor incondicional que foi muito importante para o conceito dos romances de Dostoiévski, porque Dostoiévski também ele vê Sônia, não é, como pecadora, assim como Raskolnikov tem uma cena quando os dois, não é, se encontram no quarto de Sônia e leem o Evangelho. Eu não falei desse plano da narrativa não é, do romance, a narrativa assim bíblica e toda a simbologia bíblica, o Lázaro, eles leem, não é, capítulo sobre o Lázaro e a ressurreição de Lázaro. Aqui a minha resposta seria assim dupla, porque por um lado, claramente, o amor incondicional, sim, de Sônia desempenha um papel muito importante. E Dostoiévski acredita, não é, que amor não é a força divina que pode juntar as pessoas, que pode criar, ele sonha nessa irmandade, não é, humana. Então, Sônia desempenha um papel importantíssimo, mas, por outro lado, Dostoiévski mostra-nos, por meio de toda a narrativa, que Raskolnikov, ele próprio, não é? Ele chega a esse fundo de abismo, aliás, a palavra abismo é palavra que Dostoiévski gosta muito, ele diz que nós estamos assim à beira do abismo, não é? Olhando dentro do abismo, então ele chega, sabe, ao fundo desse abismo, e a força divina dentro de Raskolnikov o faz, não é, ressuscitar, confessar e no final das contas chegar a essa ressurreição no epílogo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Ótimo, ótimo. Nós temos várias perguntas aqui no chat, professora. O colega Nitori Conte, o personagem de Raskolnikov seria ainda hoje o homem que quer transgredir a norma e agir de modo criminoso? Como evitar esse tipo de... Aí, acho que deu um ponto, né? Quer transgredir a norma e agir de modo criminoso? Como evitar esse tipo de comportamento hoje? Ai, Mentore, que pergunta, muito obrigada. Que pergunta difícil. Talvez o Gustavo Direito, não é? Desembargador, Gustavo Direito responde melhor essa pergunta do que eu. Porque eu vejo, sabem, a única coisa nisso, eu acredito muito em Dostoiévski, que a gente não pode, ai, me deu branco, não é, só um minuto, evitar, não pode proibir, essa é a palavra, não pode proibir, não é, esses crimes, mas se a gente tiver mais compaixão, não é, se existir mais essa irmandade, não é, a ideia assim filosófica, básica, religiosa de Dostoiévski, eu acho que em nosso mundo teria menos crimes, não é? Sentir que nós somos um corpo só, sim, que a humanidade, nós somos unidos, nós somos um só. Mas eu acho que o Gustavo Direito poderia responder melhor essa pergunta de Mentore. O marcador Gustavo quer dar uma palavrinha? Tiago, eu estou aprendendo aqui com a professora Helena Vassina. É interessante a pergunta, né? Acho que é o que acho que a nossa presidente falou. A literatura traz muitos questionamentos interessantes, sobretudo para quem milita na área do crime, né? Que é justamente a psique, a ideia de... Eu costumo dizer, até para o meu filho, estudante de Direito,
que muitas das vezes vale mais a pena ler Crime e Castigo de Dostoiévski ou O Processo de Kafka do que ler um manual de direito. Talvez a gente aprenda um pouquinho mais. Mas a ideia do super-homem, né, a ideia que ele tinha de alguém que pudesse cometer, de uma justiça, de um poder prometeuco, de você poder cometer o crime que bem entendesse e não responder por esse crime, né, é extremamente interessante. Do homem extraordinário, isso vai ser bem desenvolvido depois, filosoficamente. Eu acho que o Dostoiévski ele pode ser lido de várias formas. Antropologicamente, a gente tem o René Girard, que tem um livro maravilhoso sobre o duplo em Dostoiévski. A gente tem o livro do George Steiner sobre Dostoiévski e Tolstói. Quer dizer, a gente tem vários vieses de ler a obra e de interpretá-lo, né? Até hoje, ele escreveu isso no século XIX, até hoje a gente está discutindo, né, questões atuais do pensamento dele. Eu vou fazer só uma pequena pergunta para a professora Helena Vassina, né? A gente ouve bastante, e o que ela destacou é muito importante, da leitura da tradução direta, né? Porque o tradutor ele acaba tendo que fazer determinadas escolhas de palavras e muitas vezes ele tem que conhecer muito a língua de chegada, até mais do que a língua de partida, porque ele tem que saber transmitir aquele sentimento, né? Dostoiévski traduz um pouco o sentimento da alma russa, e é muito difícil para um tradutor, e a professora lembrou talvez o maior tradutor, né, nosso, que é o Boris Schneider, que era já falecido, mas que foi Boris Schneiderman, que foi talvez o nosso pioneiro da tradução direta do russo, né, seguido por Paulo Bezerra, Irineu de Franco Perpétuo, Bruno Gomide, todos os outros tradutores que trabalham diretamente nessa área. Mas muito que se ouve é que as traduções francesas, não só do russo, mas, por exemplo, do latim, as edições da Belles Lettres latina, elas são muito, como posso dizer assim, elas tomam muitas liberdades dos textos originais. E o que se conta é que talvez eles adaptaram, de certa forma, a obra, descaracterizando a ideia do Dostoiévski, que muitas vezes escrevia na pressa, na rapidez, até para poder pagar as contas e os débitos que ele tinha com o jogo. Então, não sei se a professora poderia falar alguma coisa disso, realmente, em relação às traduções francesas, e que os franceses eles entendiam que aquilo ali não poderia ser uma grande literatura pela forma de escrita, da falta de estética, porque a comparação deles naquela época era um Proust, né? Então, o que a senhora poderia dizer sobre a questão da tradução, das traduções francesas, e que foram muito usadas pelos brasileiros durante muito tempo? Sim, muito obrigada também por essa pergunta. Sim, a França não é, sempre era para o Brasil assim um padrão do gosto estético, gosto literário, gosto estético. Mas a escola francesa de tradução é a escola, como você falou bem, é a escola muito livre. Não são as traduções como a gente entende a tradução como não é como tradução do original. É mais as traduções de Dostoiévski franceses, mais seriam adaptações. Porque, por exemplo, e o meu colega Bruno Gomide estuda, pesquisa essa questão, porque, por exemplo, nas traduções indiretas do Crime e Castigo feitas do francês, várias partes, sabem, várias páginas eles foram omitidos porque o tradutor achava não é que o leitor francês não é acostumado a ler essas longas digressões, sabe, de Dostoiévski, e que se ele cortar 1, 2, 3, 5 páginas não vai acontecer nada. Também o estilo de Dostoiévski foi muito criticado por não ser assim elaborado, claro, porque outro escritor russo, Ivan Turgenev, que morava muito na França e que foi muito popular, traduzido lá, ele foi exemplo da
clareza do estilo da literatura russa. Lev Tolstói também, mas com Dostoiévski também, como eu falei no caso de Nabokov, foi assim, sabe, discrepância estética, foram diferentes gostos estéticos. Por isso, Dostoiévski, traduzido de francês, que chega ao Brasil, é, sabe, é Dostoiévski assim adaptado, é como bife stroganoff aqui, um prato russo, não é? Bife stroganoff brasileiro, que tem na cada esquina, não tem nada a ver com o bife stroganoff autêntico, sabe, russo. A mesma diferença é a adaptação, é a antropofagia também, eu diria. Eu vou pedir aqui para os colegas, tem mais uma pergunta, e vamos fazer essa pergunta como se fosse a última manifestação, por conta do horário, tá? É do Antônio de Araújo. Boa noite. A professora entende que é possível fazer uma analogia entre o Príncipe de Maquiavel e Crime e Castigo de Dostoiévski em relação ao príncipe, o soberano, ser um indivíduo extraordinário, como define Raskolnikov, pode utilizar a lógica de que os fins justificam os meios? Sim, Antônio, muito bom esse paralelo, não é? Do Crime e Castigo com o Príncipe de Maquiavel. Sim, essa questão, se o objetivo pode, não é, aprovar os meios, é muito discutida na obra de Dostoiévski, não apenas no Crime e Castigo, porque era uma questão política também debatida. Como eu disse, é a radicalização, não é revolucionária da Rússia, não é o processo que levou à Revolução de 1917, a Revolução de Outubro, começava exatamente nesses anos 60. Então, as ideias de a possibilidade de crimes, não é, de vítimas, de sacrifícios, de vidas humanas, em prol da construção de uma sociedade assim melhor, mais justa e felicidade, não é, para maior número de pessoas eram discutidos todo o tempo por Dostoiévski, na época de Dostoiévski, e certamente esse debate está presente no romance Crime e Castigo. Muito assim pertinente essa pergunta e esse comentário. Muito obrigada. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Desembargador Carlos Gustavo Direito, mais uma vez, muito obrigado. A equipe da Embaixada Rússia, o nosso agradecimento. Toda a equipe técnica da AMB que fez se tornar possível esse evento também, muito obrigado. Clementino, por todo o apoio, muito obrigado. Colegas, participantes do clube, hoje nós tivemos aqui uma edição muito especial, nós tivemos pico de 80 e poucos colegas participando, além do que vários outros vão poder assistir quando veicularmos na plataforma do YouTube da AMB, né? Sinto todos convidados desde já para as nossas próximas edições. No mês de dezembro, nós vamos dar uma pausa, né, por conta das festividades de fim de ano. Nós voltamos em janeiro, sempre. Hoje é quinta-feira, mas tradicionalmente nossos encontros se dão na última quarta-feira de cada mês, né? Já tem vários pedidos aqui para nós contarmos com a presença da professora Helena novamente em janeiro, se a agenda dela se permitir, professora, dada o carisma, o conhecimento, a didática, enfim, muito proveitosa a nossa noite de hoje, né? No dia 26 de janeiro, portanto, né, sempre às 18h30, sempre com a intenção de terminarmos por esse horário das 20 horas, né, no dia 26 de janeiro teremos o duelo de Tchekov, não sei se eu falei errado. E seguimos, né, com esse trimestre da literatura russa, na última quarta-feira, de 23 de fevereiro, com Lady Macbeth, do distrito de Dzensk, né? De Nikolai Leskov. Então, colegas,
Muito obrigado, gratidão a todos pela participação, né, de participantes do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, do Brasil inteiro, né, agradecendo novamente a parceria da Associação Paulista de Magistrados, Academia Paulista de Letras, imenso orgulho para a AMB ter essas duas marcas agregadas a nós, tá? Uma boa noite de descanso para todos. Professora Helena, mais uma vez, muito obrigado. Desembargador Carlos Gustavo, muito obrigado. Colegas todos, boa noite. Clementinho, boa festa. Clementinho vai para a festa agora. Está liberado. Muito obrigada. Muito obrigada, Tiago. Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Antônio, e o nosso embaixador também, a embaixada. Muito obrigada a todos. Tchau.